Boa noite a todos. Retomando a aula de processo penal. Mais alguém não veio na aula passada? Então, na aula passada nós trabalhamos conceitos introdutórios e trabalhamos inquérito policial, né? A gente viu que quando alguém comete uma infração penal, algo tido como errado no direito, né? Surge para o Estado o direito de punir, ou seja, o Estado vai correr atrás de você, tá? Para te punir. Só que do outro lado vai nascer o direito de defesa, né? E essa colisão de interesses do Estado querendo punir o infrator e o agente se defendendo, a gente só vai resolver isso com a persecução penal. Persecução penal. A persecução penal, que é a atividade de reprimir infrações penais, ela é dividida em duas fases. Lembram disso? Primeira fase, uma fase investigativa, de investigação preliminar. É nessa fase que está o inquérito policial, tá? Então, o inquérito policial, ela tem um procedimento administrativo, inquisitivo e preparatório, presidido pelo delegado de polícia, né? Com o objetivo de reunir elementos de informação quanto à autoria e materialidade delitiva, com o objetivo, fim especial de garantir que o titular da ação penal ingresse em juízo. Então, o objetivo do inquérito policial é justamente o quê? Apurar a materialidade e a autoria delitiva, ó, a autoria. Então, o inquérito policial vai ter o objetivo tão somente de reunir, né, a informação que houve o crime. Materialidade é a prova do crime, tá? Tem que ter a prova do crime, que houve o crime, e tem que ter indícios de quem tenha praticado esse crime. Então, o objetivo do inquérito policial é, às vezes, dar condições do Ministério Público ou o titular da ação penal, né, o ofendido, ingressar em juízo. Então, para não processar todo mundo por aí, né? Por exemplo, surge um furto na sala de aula. Todos nós somos suspeitos. Mas vai entrar com processo contra cada um, para cada um se defender? Olha que demanda grande. Isso daria para ser feito pela via administrativa. Então, o inquérito policial, digamos assim, né? A investigação poderia ocorrer de forma administrativa, né? Tendo indícios de quem tenha praticado, aí sim, olha, dentro daquele universo ali de 30 alunos, né? A suspeição ficou em cima de por conta de alguns vestígios de algumas situações. Aí o que é que vai acontecer? Se tiver a prova da materialidade e os indícios da autoria, aí justifica o quê? O Ministério Público entrar com ação. Então, a investigação preliminar é justamente para garantir isso, um lastro probatório mínimo para poder processar alguém. Então, isso aqui é chamado de justa causa. Então, com a justa causa, sim, a gente vai iniciar outra fase, né? A segunda fase da persecução penal, que é a fase do processo. Ou seja, você com a justa causa aqui, ó, o Ministério Público com a justa causa, pode entrar o quê? Com ação penal. É a fase da o quê? Da ação penal. Entenderam a lógica? Então, ocorreu o crime, vai se apurar, né, o crime, e quem foi que cometeu conseguiu descobrir essas duas situações e as circunstâncias do crime, aí sim tem justa causa para começar com o processo. Porque o processo não começa do nada, né? Se teve um homicídio, aí chega um inquérito policial lá que só tem a prova da materialidade, que foi o corpo, mas não sabe quem cometeu.
O Ministério Público vai denunciar ninguém? Não, então tem que ter investigação para poder o Ministério Público processar. Se chegar lá para o Ministério Público, ele vai requisitar novas diligências, porque ele não tem o quê? Justa causa para iniciar um processo. Então, na aula passada, a gente trabalhou com inquérito policial. Inquérito policial. Inquérito policial. Certo? Hoje nós vamos trabalhar com ação penal. Tranquilo? Estão prontos? Então vamos lá. O inquérito policial, só para fazer uma revisão rapidamente aqui, ó, ele é um procedimento administrativo, inquisitivo, preparatório, presidido pelo delegado, com o objetivo de reunir a justa causa. Quando fala justa causa, eu estou falando dos dois elementos lá. Para garantir que o titular da ação penal... Quem é o titular da ação penal? Aí pode ser o Ministério Público ou pode ser o ofendido. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que tem crimes que são indisponíveis, né? Ou seja, o bem jurídico tutelado é indisponível. A vida, por exemplo. Então, se mexer com a vida de alguém, aí o Ministério Público vai ser o titular da ação, ok? Então, essa forma de instauração do inquérito policial, ó, instauração do inquérito policial, ela pode se dar por meio de uma portaria, o delegado, por meio de uma peça própria dele lá, uma petição, não é? Ele vai, o quê? Dizer o que aconteceu, né? Considerando o crime tal ocorrido, né? Considerando, resolvo instaurar o inquérito policial e desde logo decreto as seguintes diligências. Ordem de missão para o policial X averiguar a situação Y. E aí vai. Tá? Então a instauração do inquérito policial pode se dar por portaria ou por um auto de prisão em flagrante. Ok? Essa portaria, ela pode ocorrer, né, devido à notícia do crime, né, ter chegado de forma imediata. Ou seja, imediata seria o quê? O delegado de ofício, ele assistiu na televisão ou ele estava passando no local e viu o crime. Então ele próprio instaura o inquérito policial por meio da portaria. Então é chamada de ofício. Ou seja, de ofício é sem provocação. Sem provocação. Ou pode ser instaurado também por meio de forma mediata, ó. Mediata. Cognição, né? Cognição. Vai aparecer isso aqui, ó. A forma que teve o conhecimento. Conhecimento. Quando fala cognição é conhecimento, certo? Como foi que o delegado teve conhecimento? De forma imediata, ele mesmo viu, então não teve provocação. Então ele de ofício instaurou o inquérito policial. Tá, aí de maneira imediata, como é? Aí pode haver uma requisição de quem? Juiz e Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público pode fazer um ofício dizendo que chegou ao conhecimento, né, desta promotoria, tal, o crime tal, e solicita a instauração do inquérito policial, né, a requisição. E pode ser também por meio de requerimento de quem? Do ofendido. Ou seja, a vítima vai lá na delegacia e informa o crime. Só que esse requerimento da vítima não vincula o delegado a instaurar o inquérito policial, certo? Agora a requisição do juiz e do promotor vincula ou não?
Sim, se tiver alguma questão nesse sentido, vincula, tá? Se for uma requisição do juiz ou do promotor, o delegado deve atender. Ele só não vai atender em uma única hipótese, se for manifestamente ilegal. E o que seria, que exemplo seria algo manifestamente ilegal? Seria uma situação, por exemplo, de um juiz que brigou com um vizinho. E aí não tem crime nenhum, ele, no dia seguinte, no gabinete dele, ele faz um ofício para o delegado instaurar um inquérito policial, né, contra esse desafeto dele, um inquérito policial, inclusive de prática de estupro. Sem prova de materialidade, sem autoria, cadê a vítima, cadê a prova, né? Aí sim, não está manifestamente legal? Aí o delegado não instaura. Mas do contrário, tem que atender, ok? Aí nesse caso aqui, as questões em torno do requerimento da vítima ou do ofendido, o delegado não está obrigado a atender. Aí, que recurso é que você pode fazer? O recurso administrativo é para o chefe de polícia. Porque ainda não é nem processo. Então, chefe de polícia. Agora, na prática, como é que pode acontecer? Aí, na prática, acontece assim: a vítima foi. O delegado não instaurou o inquérito e não deu prosseguimento na apuração do crime. Aí a vítima pega e vai no Ministério Público. E explica direitinho o promotor de justiça. Aí, se convencer o promotor de justiça manda um ofício para o delegado requisitando a instalação do inquérito policial, e aí agora ele tem que atender. Entenderam? A lógica? Tá. Pode ocorrer também essa instauração, né, por portaria de maneira imediata, por uma delação. Delação. Pode ser uma denúncia anônima ou pode ser algum informante falando sobre o crime, tá? Delatando um crime, notificando um crime. Notificando crime. Só deve lembrar o seguinte: se for denúncia anônima, a denúncia anônima não tem o condão de gerar a instauração do inquérito policial. Ou seja, vai precisar o quê? De uma avaliação, uma verificação primeiro antes de instaurar. Até porque se o delegado instaurar um inquérito policial, ele não pode arquivar, ele tem que mandar para a justiça. Porque delegado nunca arquiva inquérito policial. Confere isso ou não? Lembra disso? Promotor de justiça arquiva? Também não. Promotor de justiça faz a promoção de arquivamento. Ele pede e o juiz que arquiva, certo? Então, se tiver questão envolvendo inquérito policial, arquivamento, nem promotor, nem delegado arquiva, tá? Quem arquiva é o juiz mediante requerimento do Ministério Público. Ok? E essa instauração por meio de um auto de prisão em flagrante é chamada de cognição coercitiva. Ok? Então, na verdade, nós teríamos aqui a instauração de ofício, a instauração por meio de requisição do juiz ou do Ministério Público, a instauração por meio do requerimento ofendido, de uma delação de alguém, qualquer que não terceiro desinteressado, e pela prisão de alguém. Ok? Tranquilo? Então vamos seguindo. Podem fazer perguntas, tá? Se não entender, já para a pergunta. O processo penal é bem tranquilo, né? Mas às vezes surge uma dúvida ou outra, aí vocês podem já parar a aula para tirar. Vou só fazer aqui uma linha do tempo. Eu acho que ficou faltando isso na última aula, uma linha do tempo aqui, né? Ocorreu o crime aqui, tá vendo? Ocorreu o crime.
Aí, a partir daqui, o que gera para o Estado o direito de punir. Então, vai iniciar uma persecução penal, então tem a instalação do inquérito policial. O inquérito policial é justamente para apurar materialidade e autoria. Isso aqui vocês já estão cientes, né? Isso tudo é chamado justa causa. Bom, com esse inquérito policial finalizado, segue para a justiça, ou seja, o judiciário. Judiciário. Tá, na figura do juiz. O juiz, quando recebe esse inquérito, ele nem olha. Pá, um carimbo, um textozinho, visto ao MP. Ou remeta-se ao MP. Se não tiver central se o inquérito não for encaminhado diretamente para o Ministério Público. Eu acho que só 2 estados encaminham diretamente para o Ministério Público, que é o estado do Rio de Janeiro e da Bahia. Mas a maioria dos estados vai para o fórum, cartório criminal. O juiz recebe. Aí remete-se o quê? Para o Ministério Público. Ah, tá. Aí sim, quando o Ministério Público pega esse inquérito policial, ele tem 3 possibilidades. Ó. Ele pode o quê? Requisitar diligências, né? Diligências. Porque às vezes ele entendeu que está faltando alguma prova aqui do crime ou indício suficiente de autoria que não tem. Então ele requisita novas diligências. Então isso aqui volta para o delegado, certo? Tá. Ele entendeu que está tudo, já tem justa causa para entrar com a denúncia. Então o que é que ele faz? Oferece denúncia. Ele oferece denúncia. E ele pode também requerer arquivamento. Às vezes aparece a palavra promoção. Promove o arquivamento. Promover o arquivamento não quer dizer que ele que arquiva, ele está requerendo, certo? Tá. Vamos ver cada uma dessas situações. Tá. Então, se requisitou diligências, volta para Polícia Judiciária. Que a gente já viu que a Polícia Judiciária pode ser o quê? A Polícia Civil ou a Polícia Federal. Não é isso? A depender do crime é de um ou de outro. Polícia Civil ou Polícia Federal. Que é justamente quem está aqui, ó. Polícia Civil. Polícia Civil ou PF. Tá. Mas ele ofereceu a denúncia. Ofereceu a denúncia. Então volta para quem? O juiz. Aí o juiz pode rejeitar a denúncia. Rejeitar. Ou pode o quê? Aceitar a denúncia. Aí se ele aceitar, ele vai o quê? Vai citar o réu para que se defenda. Aí depois vai marcar audiência e depois do processo todo instruído, vai se chegar a uma sentença absolvendo ou condenando, ok? Então se aceitar, né, cita réu para se defender, a audiência, até chegar na fase final, sentença, absolvendo, ou condenando.
condenando ou absolvendo. Tranquilo? Ele pode também, o Ministério Público aqui, ter requisitado ou feito uma promoção de arquivamento. Aí também volta para o juiz. Aí o juiz pode o quê? Concordar ou discordar. Né? Concorda. Se ele concorda, ficou fácil, né? Se ele concorda, só é arquivar. Se ele discorda, que está o problema. Discorda. Se ele discorda, ele vai ter que suscitar o artigo 28 do Código de Processo Penal. O artigo 28 diz o seguinte, que ele tem que remeter para o Procurador-Geral de Justiça. Quem é o Procurador-Geral de Justiça? É o chefe desse aqui, ó, do promotor. Chefe administrativo, não é chefe de convicção, de consciência, né? Das atividades jurisdicionais, porque cada um tem sua consciência. Então, aí, chegando no Procurador de Justiça, ele tem 3 opções. Olha como é as coisas, né? A gente vai abrindo os links. Ele pode concordar, né? Vamos dizer, encampar. Sabe o que é encampar? Ele é o chefe, ele concordou com a decisão de quem? Do promotor de justiça. Então ele encampou, ele concordou. Se ele concordou, aí o juiz tem que arquivar. Certo? O juiz é obrigado a arquivar. Porque o procurador de justiça concordou. E o titular da ação penal quem é? Nesse caso, não é o Ministério Público? Então, o procurador de justiça concordou com o promotor de justiça ali do natural, né? De piso. Então, o juiz vai ter que arquivar. Agora, pode acontecer também do procurador não concordar com o promotor e ele mesmo oferecer denúncia. Ok? Aí pronto, ele ofereceu denúncia, aí sai daqui, ó. O juiz vai ver se rejeita ou se aceita. Nesse caso ele vai aceitar, né? Se ele já mandou para o procurador. Tranquilo? E pode acontecer dele encaminhar para outro promotor para oferecer denúncia. Isso aqui é meio, na doutrina, isso aqui é meio complicado, porque o pessoal acha que viola o promotor natural, né? Existe um promotor natural por caso. E aí é como se, ó, saiu do promotor natural e foi para outro. Então há uma grande crítica, tem lugar aqui, na doutrina e jurisprudência, tá? Só que prevalece que esse outro promotor de justiça seria o que? Alonga-manos do procurador de justiça. Então, em tese, esse promotor seria para oferecer denúncia também. Uma exceção ao princípio do promotor natural. Confere isso ou não? Entenderam a linha do tempo? Como é que funciona o processo aí? Sim ou não? Essa turma está muito quieta hoje. Turma do fundão, entendeu? Está muito distante. A letra está pequena. Não? Mas você entendeu o que eu falei? Então, beleza. Você também entendeu, né? Tranquilo? Então podemos ir para a ação penal? Estão prontos para a ação penal? Então isso aí eu falei na aula passada, tá? Falei na aula passada. Tranquilo? Então vamos lá. Vou apagar a linha do tempo. Tá? Aí você vai ver lá no vídeo, né? Essa linha do tempo tem que estar... Você quando pensa no processo, você dá uma paradinha assim, aí você vê a linha do tempo completinha.
Tá enxergando aí? Vou apagar. Oi. Oi? Boa pergunta dele. O arquivamento, ele tem um arquivamento chamado formal e um arquivamento material, tá? O arquivamento formal é porque faltou alguma coisa para justa causa. Ou seja, às vezes não está aprovada a autoria ali. Então o juiz arquiva pro forma. Por isso que é formal, pro forma. Se você descobrir, delegado, outras situações que levem à autoria delitiva daquele crime, o que é que vai acontecer? O desarquivamento. Então, se é um arquivamento formal, quem arquivou, desarquiva, né? Aí você faz o caminho inverso para desfazer, né? Quem pediu o arquivamento, pede o desarquivamento, o juiz desarquiva, né? E aí o processo continua. Agora, se for um arquivamento material, que seria o arquivamento material, o juiz entendeu que foi uma situação de excludente de ilicitude. Aí é um arquivamento que ele, em tese, analisou o mérito aí, né? Então ele arquivou sumariamente. Então não adianta vir querer desarquivar, não vai conseguir. Entendeu? Aí não consegue, se for arquivamento material. Respondido? Tá. Então vamos lá. Estão enxergando a linha do tempo? Estão? Sério mesmo? Vocês estão enxergando aí? Caramba, vocês estão enxergando mesmo? Perfeito, é isso que eu quero mesmo, que vocês enxerguem mentalmente. Às vezes a gente consegue enxergar coisas imagináveis, tá? Vocês sabem a história da águia e da galinha, né? Vocês são verdadeiras águias. E muitas vezes a nossa cultura às vezes nos cria como galinhas. Você sabe da fábula da águia e da galinha, né? Uma certa feita um sitiante desse criou uma águia junto das galinhas. E essa águia cresceu, ficou uma águia bonita, mas só que com comportamento de galinha, né? Aí chegou um sábio que viu uma águia daquela, ele disse: uma águia? Não é uma águia mais, é uma galinha, né? O sitiante. Ele disse: é uma águia sim, porque tem coração de águia, tem corpo de águia, tem asas de águia. Não é, que ele foi criado aqui como uma galinha. Você quer ver que ele vai voar? E pegou a águia e soltou ela assim, ela não voou, voltou para perto das galinhas. Ele: não se preocupe que dia seguinte ela vai voar. Eu já estou estimulando aqui, ela vai conseguir voar. Aí dia seguinte ele pegou a águia e colocou em cima da casa. Aí: voe, águia! A águia viu as galinhas lá comendo milho, voou até as galinhas, se comportando como uma galinha, né? Aí resultado, numa certa feita foi num penhasco, né? Aí a águia, ao ver toda aquela paisagem, né? A águia de fato abriu os horizontes da águia e ela se comportou como tal e passou a voar. Então, às vezes a gente não sabe da nossa capacidade. Um elefante, né? Eu ia falar, incomoda muita gente, né? Não é isso não. Um elefante, às vezes você vê em circo o elefante amarrado só com uma cordinha pequenininha, né? A criação do elefante ali, mas o elefante tem tanta força, mas se você manter ele naquele cativeiro, ele vai se comportar, ele não sabe da força que tem, né? Porque se ele soubesse da força que tinha, ele não ficava ali de jeito nenhum. Um boi ia ficar numa cerca, bastava encostar a cabeça ali, é só empurrar, né? Então às vezes a gente tem uma força extraordinária e não sabe. Então pode confiar em vocês, né? Se vocês não acreditarem em vocês, eu vou acreditar, né? Pelo mesmo processo penal vocês vão fechar a prova lá, viu? Temos um novo colega aí que está começando hoje, né?
É isso aí, ó. Essa aqui é 10, viu? Já conheço ele aí, já é fera em processo penal. Hoje a gente vai começar aqui agora a ação penal. Já falamos de inquérito policial e ação penal agora. Ação penal. Bom, pessoal, o que é a ação penal? A ação penal é o que? O direito de exigir do Estado juiz, né, a aplicação da lei ao caso concreto. Então é bom a gente sempre fazer uns conceitos assim, né? Direito de exigir do Estado juiz que se aplique o direito ao caso concreto. Porque quando ocorre algum problema, né, seja de natureza civil, seja de natureza penal, a gente não está autorizado a fazer uso das próprias razões. Isso é crime, quando não for um crime maior, né? Então, se alguém cometeu algum crime contra você, bom, se o Estado não tiver lá presente, né, e tiver, aí você pode fazer uso da legítima defesa, tá? Aí pode, porque o Estado não está lá, mas mesmo assim tem que ser o uso, né, proporcional. Isso aí vocês vão ver com Mike, Mike. Vocês vão ver com Mike, né? Legítima defesa, que está dentro do direito penal na parte geral. Aí assim, o que é que sobra pra gente? Sobra pra gente pedir por meio de uma petição. Então, por isso que eu digo que exigir do Estado juiz que se diga o direito. Vai substituir a vontade das partes e aplique a vontade da lei. Mesmo que o juiz nem receba a atuação, ele está aplicando a lei. Porque até dizer que você não tem direito, está dizendo direito. Que é melhor dizer que não tem direito do que você achar que tem direito e aí ficar sem resposta, você achando que tem direito e não tem direito, né? Então é melhor que diga logo, né? Então vamos lá. Essa ação penal, ela pode ser o quê? De natureza pública ou de natureza privada. Toda vez que o bem jurídico tutelado for indisponível, né, aí estamos diante de uma ação penal de natureza pública, certo? E se a ação penal for de natureza disponível, a tua honra, por exemplo, diz respeito a você. Alguém te xingou, você se sentiu injuriado ou não, aí você que vai tomar sua providência. Então, se for de natureza pública, quem vai ser o autor da ação é o Ministério Público. E a petição inicial é chamada de denúncia. Ok? Então, aquela denúncia no senso comum que a gente chama, bom, para efeito de prova, você sabe que denúncia é uma petição inicial conferida ao Ministério Público, tá? Aquilo que você vai lá na delegacia dizer não é denúncia, é uma notícia crime. Você vai notificar um crime, mas no senso comum pode continuar falando denúncia, tá? Bom, e a ação penal de natureza privada, quem é o autor? O autor é a vítima, recebe o nome também de ofendido, também recebe o nome de querelante, certo? O nome da petição inicial é chamada de queixa-crime. Ok? Então a queixa-crime é uma petição inicial de um processo
conferida ao ofendido. Vai contratar um advogado, é claro, porque para poder iniciar um processo, sobretudo na área penal, vai precisar de capacidade postulatória, né? Capacidade postulatória tem que ser advogado, tá? Para ser representado. Então, contrata um advogado e você entra com a ação. Ok? Agora, essas condições, essa ação tem algumas condições, tá? Condições da ação. Para essa ação ser recebida, o que você está pedindo tem que ser possível, né? Possibilidade jurídica do pedido. Vamos supor que o Ministério Público está entrando com uma petição e está pedindo para o juiz pena de morte para o cara, para o réu. Pode? Não. Então o juiz vai fazer o que com essa ação? Rejeitar. Rejeito a ação por carência de ação, qual seja possibilidade jurídica do pedido. Tá? Então tem que ser possível o que está se pedindo. Tá? Outra condição da ação é que seja o quê? Que tenha legitimidade. Ou seja, tem que ser legítimo o titular da ação penal, seja ele o Ministério Público, seja ele o ofendido, tá? Então tem que ter legitimidade. O Ministério Público entrando com ação contra alguém por injúria. Pode isso? Não. Tá? Então o juiz, quando receber essa ação, não vai aceitar. Essa é a chamada legitimidade ad causa, certo? Não é ad processo, é ad causa. Tá? E a outra condição da ação é interesse de agir. O interesse de agir está na adequação, utilidade, adequação, utilidade, tem outra palavrinha, adequação, utilidade, tem outra palavrinha aqui. O que seria esse interesse de agir? Seria o Ministério Público ou ofendido tem que pedir algo que dentro do direito, né, vai ter uma repercussão dentro do direito, ou seja, o Ministério Público não pode movimentar a máquina pública para um crime que está prescrito. Por quê? Porque não adianta ele entrar com a ação de um crime que está prescrito. Então o juiz, se já perceber de cara, ele vai dizer o quê? Opa, não vou receber essa ação porque essa ação não vai dar nada. Se o crime está prescrito, né? Necessidade, isso. Me faltou a palavrinha aqui. Adequação, utilidade e necessidade. Então, na verdade, essa utilidade e adequação é presumida, certo? Ou utilidade e necessidade é presumida, ou seja, você não prova isso. Porque se você não pode fazer uso com as suas próprias mãos, você vai ter que bater as portas do judiciário. Então está presumido que você tem a necessidade, tá? E o instrumento local adequado é o útil, né? O mais útil. Agora, a adequação você só vai tratar em relação a se o peticionamento foi adequado. Então, por exemplo, um processo que não tem perigo da pessoa ser presa e você entra com HC, então o juiz pode até aceitar essa petição, porque não tem interesse de agir, ou seja, o cara não vai ser preso, o réu não vai ser preso, por que é que eu vou receber?
Então ele poderia rejeitar também. E há quem diga também que a justa causa está aqui. Boa parte dos autores acrescenta o ponto 4 aqui como justa causa. O que é justa causa? Autoria e materialidade. Aqui, pelo menos indícios, tá? Porque o mais a prova da autoria vai ser confirmada no processo. Tranquilo? Então, sem isso aqui, o juiz não recebe. Essas aqui são consideradas condições o quê? Genéricas. Ou seja, todo processo, independente dele ser de natureza pública ou privada, o juiz vai analisar isso antes de receber. Aí você pergunta, mas se o juiz não aceitar a ação, então eu não tive direito de ação. Teve direito de ação, você teve o direito de pedir. O direito de pedir é assegurado. Agora o direito de ser recepcionado no seu pedido, né? Aí é outros 500. Aí é como diz aquela história, o não você tem, né? Então você tem o direito de você protocolar lá a sua ação. Se você tiver direito, aí o juiz vai receber. Se não tiver, né, tiver dentro das condições, rejeita. Tranquilo? E as condições específicas, né? As específicas são chamadas condições de procedibilidade. Condições de procedibilidade. Ou seja, sem essas condições, ou seja, o juiz analisa isso tudo e ainda vai para outras específicas. Por exemplo, se for uma ação de natureza privada, vai precisar de quê? Representação? Pode falar. Representação do ofendido ou seu representante legal. Uma vítima menor, né? Se a vítima é menor, aí os responsáveis por esse menor poderia fazer essa representação. Ou requisição do ministro da Justiça. Vamos supor que é um crime contra o presidente. Requisição requisição do ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Eu acho que deve ter muita requisição do ministro da Justiça. O Sérgio Moro deve estar requisitando aí muitos lugares, né? Que hoje em dia os crimes cibernéticos a todo momento tá, né? Então a requisição do ministro da Justiça ele faz nos crimes contra a honra do presidente ou qualquer outra autoridade estrangeira, né? Aí no caso o ministro da Justiça queria tomar as providências, né? Em regra mais do presidente da República, ok? E tem outras condições específicas que a lei vai dizer. Aí eu não tenho como listar aqui todas, né? Por exemplo, no tráfico de drogas existe o que? A necessidade de você mandar a droga para perícia, laboratório, para saber se é droga. Porque às vezes chega o laudo lá dizendo que não é droga, que é capim, que é qualquer outra coisa. Aí vai ter que soltar o infrator. Ok? Então, outras que a lei disser. Outras que a lei dispuser. Faz igual o filme, né?
Na prática, a gente, por exemplo, vocês vão atuar na atividade policial, vocês não, a não ser que façam curso para perícia, né? Mas vocês, na sua atividade cotidiana, você vai fazer a apreensão da droga, né? Muito cuidado. Se é tráfico de droga, tem que pegar a droga. Esses dias um colega de vocês estava falando, não, mas a palavra do policial não basta? Isso é para umas coisas assim, para outras não. No caso de droga, não, você tem que ter a materialidade, né? Então tem que ter a droga apreendida. Você apreende a droga junto com o indivíduo lá e leva para a delegacia as duas coisas. Entendeu? Não vai levar, tava com droga ali e aí o delegado pergunta, cadê a droga? Você tem que trazer. Pô, meu filho, como é que você passou nesse concurso? Né? Muito cuidado, porque às vezes acontece isso, o cara leva, pô, e cadê a droga? Como é que eu vou enquadrar ele aqui como tráfico de drogas se não tem droga nenhuma? Entendeu? Então tem que ter. Outras situações mesmo, na época que eu trabalhava no Ministério Público, chegava lá, porque às vezes a polícia fazia aquelas buscas, né? Entrava nas residências, inclusive hoje é proibido, tá? Fazer essas incursões para pegar em flagrante o traficante, né? Se tiver droga lá, ele fica como tráfico. Se não tiver, e aí? Abuso de autoridade, invasão de domicílio, tem uma série de outros crimes, né? Às vezes quebra porta, então tem crime de dano. Então tem uma série de coisas, então tem que ter mandado. Agora, o que é que ocorre? Aí teve uma vez que chegou um inquérito lá que foi apreendido só uma balança. Uma balança de precisão. Aí esses dias eu tinha comprado, eu até nunca usei essa balança. Comprei uma balança de precisão. Eu ia fazer uma dieta aí, né? Aí depois desisti depois dessa, viu? Mas comprei uma balança de precisão. Então quer dizer que quem compra a balança de precisão é traficante? Então muito cuidado com isso. Tem que, a não ser que você esteja esse instrumento associado com outras circunstâncias que denotem, né? Mas se vende no mercado, você vai em qualquer armazém aí, né? Lógico, está vendendo, pô, balança de precisão. Então não é o simples fato de você ter uma balança de precisão que vai te associar como traficante, né? Então muito cuidado, policiais investigadores que vocês vão ser, né? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Dito isso, aí nós temos o que? Os princípios. Vamos tratar dos princípios. Vou ter que apagar aqui, né? Tratar dos princípios da ação privada e da ação pública. Lembrando que a ação ela tem algumas características, tá? A ação penal ela tem algumas características. E aí vocês já sabem, essas características têm relação com o direito processual penal, né? A ação penal ela tem a característica de ser autônoma. Por que autônoma? Porque ela tem princípios e regras próprias, né? Ela não está submissa ao direito material. Então o direito de ação tem a característica, se eu só colocar isso aqui, ó, característica da ação penal. Autonomia. Aí você entende autonomia como o quê? Um ramo autônomo. Então, o direito processual penal diz como é que vai ser a ação penal, não diz? Não está submisso ao direito material. Então é autônoma. É subjetiva. Subjetiva você entende assim, ó.
Subjetiva que vem de sujeitos processuais. Então perceba que essa ação penal, ela vai depender da instrução que cada um fizer, né? O que cada um vai colocar no processo. E aí o que cada um vai colocar no processo passa a ser de todos, né? O princípio da comunhão da prova. Ela é o que? Abstrata. Abstrata no sentido de que você não sabe o que é que sai. Você só vai saber ao final do processo com a sentença, né? Lembra daquele ditado: bunda de neném e cabeça de juiz, você não sabe o que sai? Então, é a mesma coisa. Mas só que vai sair coisa boa se você tiver um bom direito. Se não tiver, não vai sair, né? Então, abstrato porque vai depender justamente dos sujeitos para você ter essa ação mais favorável. E ela também é pública. Porque quem é que diz o direito? Não é o Estado juiz? O Estado juiz é que diz o direito. Mas aí você falou que tinha as ações de natureza pública e de natureza privada. Aí o que é que você entende? Isso é uma classificação, né, quanto à iniciativa. Ela pode ser pública ou pode ser privada. Ou seja, quem vai dar o pontapé inicial? Quem vai provocar o leão? Quem vai provocar o dragão? Para o dragão cuspir o fogo do direito. Quem é o dragão? Ou seja, tem um dragão e você vai precisar de uma lança para, né, mexer no dragão. Porque o judiciário tem um princípio que chama inércia. Então, se você não falar nada, o judiciário vai ficar inerte. Até porque ele não pode tomar partido por você, senão ele já é parcial. E ele tem que ser imparcial. Então o juiz tem que ficar lá tranquilinho, aguardando alguém provocar ele. Uma vez provocado, como é que provoca? Com a ação. Aí esse dragão, que é o juiz, vai dizer o direito. Ok? Pronto. Aí com isso a gente pode avançar para os princípios. Alguma pergunta? Princípios da ação penal. Princípios da ação penal, pessoal. Olha, tem princípios próprios da ação penal pública e tem princípios próprios da ação privada. O estilo que eu estou fazendo aqui é o estilo que você tem que mentalmente, para facilitar o teu estudo, fazer. Tudo isso que eu estou botando no quadro está na minha cabeça aqui, escrito. Aí, não, mas como foi que você fez? Eu organizei, né? Aqui, ó, eu tenho meus esquemas, eu organizo. Só que eu faço do meu jeito. Aí, se outra pessoa pegar aqui, talvez não entenda. Mas eu organizo meu material. Então, se eu for dar aula de um assunto, eu dei aula de o quê? De umas leis especiais aí. Então, eu fiz meu esquema mental. Agora, esse esquema mental eu quero fazer sem pesca. Ou seja, deixe os livros todos. Eu quero fazer meu esquema. Aí eu vou fazer meu esquema. Se eu conseguir fazer, eu aprendi o conteúdo. Eu até deixo para dormir depois que fizer isso, né? Eu estou estudando aqui, tá? Hoje tá para preparar a aula. Então preparei a aula. Vou deixar os livros agora. Não quero nem olhar para o livro. Vou ver o que é que eu consigo escrever. Escrevi tudo. Pronto, aí sim, pode dormir aí agora. Aí você vai dormir, processa tudo, fica cedo. É isso que eu vou fazer aqui agora. Princípio da ação penal. Então tem princípios próprios, né, da ação penal pública e tem princípios próprios da ação penal privada. E tem um único princípio que serve para ambas, tanto para uma
quanto para outra. Certo? Então veja só. Lembra que a ação penal, quando é pública, o titular da ação quem é? MP, e a petição é uma denúncia, não é isso? Confere isso ou não? Tá, é uma denúncia. Isso aí eu estou copiando Lula, tá? Eu lembro de uma audiência que Lula falou o seguinte, que o Ministério Público tinha ódio dele. Aí eu disse, rapaz, ele disse que Lula não é inteligente, né? Ele criou um mnemônico para minha aula. O Ministério Público tem ódio de quem comete infração penal, de quem comete crime. Então você bota um mnemônico aqui, ódio. Esse ódio primeiro aqui é de obrigatório. Eu vou ter pouco espaço para escrever, então eu vou dizer o que vocês vão escrever, tá? Então na frente de obrigatório, ou então aqui embaixo, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. O Ministério Público, o princípio ódio não, obrigatório, né? O princípio chamado obrigatório diz o seguinte, 2 pontos. O Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia. Se tem justa causa, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. Ok? Ponto. Só isso. Segundo princípio. Divisibilidade. Estão todos comigo aí? Indivisibilidade? Divisibilidade, 2 pontos. O STF e STJ, admitem, STF e STJ admitem a possibilidade do Ministério Público dividir a ação penal. Entendem o que significa isso? Já anotaram, né? O STF e STJ admitem o Ministério Público dividir a ação penal. O STF e STJ admitem o Ministério Público dividir a ação penal. O que significa isso? Significa dizer que quando chega a informação lá para o promotor de justiça, né? Às vezes é uma situação que envolve uma organização criminosa. Então tem muita gente envolvida. E o Ministério Público ele já entendeu que tem prova suficiente para entrar com a denúncia contra 2, contra 3. Só que tem outros que ainda não está muito claro a participação ou coautoria desses outros. O que é que ele vai fazer? Vai ficar esperando as diligências terminarem para ele já denunciar, sendo que ele já tem justa causa para denunciar 3? Ele vai e denuncia os 3. Quando chegar as novas diligências em relação aos outros, o que é que ele faz? Denúncia nos outros. Isso serve em relação à quantidade de infratores quanto à quantidade de crimes. Ou seja, eu já tenho informação. Vocês estão assistindo os noticiários, sempre vê, né? Aquele ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. De vez em quando tem uma denúncia, né? Aí já está aí com uns 300 anos de condenação, né? Do jeito que vai, né? Então, aí surge um fato novo. O Ministério Público vai e denuncia por outro crime. Lula não só tem um processo, tem outros. Então, denunciou um primeiro, aí denunciou outro, depois outro. E tem muita gente assim, certo? Isso é possível, o Ministério Público pode trabalhar dessa forma, certo?
Esse I é de quê? Indisponível. 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 O que significa esse indisponível? Aí pode pôr 2 pontos aí e seguir com a informação. O Ministério Público não poderá desistir da ação. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Explicação? Vocês já entendem o que seria isso? O Ministério Público entra com a denúncia contra alguém. Do meio do caminho ele entende que ele cometeu injustiça, ou seja, não era o cara, não era o infrator. Vocês acham que o Ministério Público deveria fazer o quê? Desistir? Mas não pode. Acabei de falar em indisponível, né? Mas ele pode mobilizar os esforços, o conhecimento jurídico dele para defender agora o réu. Vocês já assistiram o júri que o promotor é que defende o réu? E o advogado? O advogado fica feliz, né? Porque se o promotor já está defendendo, aí ele vai fazer lá, nem vai contestar. Não, eu concordo também com o promotor aí e tal. Quero uma parte aí, doutor. Concordo aí, realmente o réu é uma pessoa boa, né? E aí? Então o que é que o Ministério Público vai fazer? Pedir absolvição. Só que vai ter que ir até a sentença. E o Ministério Público não vai poder sair, pular do barco. Ou seja, ele vai ter que ir com o barco até o final. Solicitando, pedindo que o juiz absolva o réu. Só que o pedido dele não vincula o juiz mais. Lembra que o juiz está quietinho lá? Não está? Mas uma vez que você futuca o dragão é que vai dizer. Então mexeu com o dragão que vai dizer. Ah, mas quem mexeu foi o Ministério Público e ele é o titular da ação penal. Ele poderia nem ter entrado com a ação. Isso é. Cada um tem uma parte que reina mais. Até a gente aí, quando começar a atividade, vai ter um período que a gente é o cara. Por pouco tempo, tá? Você é o cara, respeitando o direito, é claro, né? Você está numa ocorrência policial. Quem é que manda ali? O policial. Respeitando a lei. Não vai cometer abusos, né? Eu estou entendendo que o policial está dentro da lei. Então, quem é que manda? O policial. Ele decidiu por conduzir, que ele entendeu que é um flagrante. Pronto. Você é que manda e o indivíduo vai ter que te acompanhar. Ou por livre e espontânea vontade ou por meio de força, podendo usar da força. Tá. Pronto. Você entregou. Você manda mais alguma coisa? Vai brigar com o delegado lá para o delegado receber? Eu já vi muitos policiais brigando com o delegado. Eu disse, acabou o teu poder, rapaz. Seu poder encerrou com a entrega. Aí tem colega que fica chateado. Não, o delegado tinha que prender. E a gente teve todo o esforço. Regras do jogo. Entregou, acabou seu... Você está com a consciência tranquila? Vá para casa com a consciência tranquila. Beleza, você cumpriu o seu dever. Não sei se o delegado ou quem for, se vai estar com essa mesma tranquilidade. Então você entendeu o que era uma situação de crime, levou, o delegado entendeu que não. Quantas vezes no Rio de Janeiro a nossa equipe levou, o delegado soltou, saiu primeiro que a gente. A gente foi levar uma situação, atos preparatórios, mas soltou, cara. Porque a gente estava naquela Rio Manilha ali, e aí tinha, logo que a gente chegou, iniciante, né? Porque aqui seria um prato cheio para os delegados, né? Você pegar um celular com informação, a polícia está para ali, está para cá,
carga ali, carga lá. Então ia pegar o que? Os autores do crime, pô. Então lá nesse dia a gente encontrou um olheiro, né? Tem um carro parado ali, o tempo todo ali, aquele cara ali naquele carro. A gente foi, vai. Aí arrastão ali, arrastão. A gente fica igual gato e rato, né? Corre pra lá, arrastão pra cá. Aí volta pra cá, arrastão. Ei, vamos fazer que. A gente vai fazer que vai e volta. Aí a gente fez assim, foi e voltou. Topou com os caras, tiro, pá. Aí tá querendo ser como. Até tiro mesmo, eu pensei que eu não ia voltar, pô. Mas graças a Deus voltei. Cumpri minha missão. Encontramos um cara que estava no celular lá passando informação. Polícia passou para lá, polícia passou para cá. Caminhão de frios. Então, quadrilha especializada em caminhão de frios. Então, abordei. Aí tá. Aí, celular. Destrava aqui o celular. Por gentileza. Por gentileza, destrava o celular. Você obrigado por destravar. Você não quisesse destravar, não precisa destravar. Não. Rapaz, esse cara é perigoso demais. Esse cara conhece todo mundo, rapaz. Aí o cara preocupado, porque os caras iam matar ele. Preocupado, os caras estão tudo noiados, rapaz, eles estão tudo de fuzil. Se os caras. Tomara que vocês não encontrem com eles. Porque vai dar confronto aí e vai ter muita morte. E o pior é que os caras eram da pesada mesmo. Aí eu disse, vamos cuidar desse aqui. Aí a equipe se dividiu. A equipe foi tentar dar informação. Passando um caminhão para tal lugar. E a equipe foi para lá. E a gente levou o cara, né? Aí, resultado, não conseguiu pegar os malos. Os caras devem ter sacado. Eles devem ter algum código, né? E a gente levou. Chegou lá, o delegado disse: atos preparatórios. O que é que eu vou fazer? Eu vou se matar por isso? Não. Tá bom. Obrigado. Outra situação dessa eu vou levar? Não. Porque o que é que acontecia? Se a gente ficasse fora da rodovia, mais arrastão, e era pior você perder tempo e ir lá, ia na delegacia e, né? Mas eu entendo qual é a sistemática, é porque lá tem tanto crime que escolhe os tipos de crime, né? Diga. Segundo ele, está na cogitação ali do crime, o crime ainda não aconteceu. Ele só falou que está passando caminhão de frio, a polícia passou para lá, a polícia passou para cá, mas o crime não aconteceu. Não é proibido você dizer que a polícia passou para cá. Cadê o tipo penal dizendo isso aí? Entendeu? Ah, não, é um ato preparatório para o crime de roubo. Ah, tá, o roubo aconteceu, onde é que está esse roubo? Entendeu? Só que o pessoal é o que? Uma organização criminosa e você poderia monitorar esse pessoal, entendeu? Poderia, mas aí entendeu que não, acabou, né? Embriaguez, levamos lá também. Ó, esse vídeo aqui não vai. Embriaguez. Tem que ter o laudo do perito. Se não tiver o laudo do perito, não é embriaguez. Aí chega o cara caindo, ele bebeu, mas não está embriagado. O laudo da perícia, né? Bebeu, mas não está embriagado. Caramba, eu não entendo isso aí muito não. Mas tudo bem. Tá na competência do outro, pô. Eu não vou me acabar por isso. Tem gente que fica estressado e agoniado. Você fica no campo das ideias, mas no campo da técnica é consciência do outro. Aí, se você quiser, então você faça uma denúncia a um órgão de controle externo, tipo o Ministério Público, para ver se faz uma intervenção. Tranquilo? O outro O é de oficioso. Qual o ofício do Ministério Público? Quem é o titular da ação penal pública? Não é o Ministério Público? Tanto é que naquelas condições da ação aqui, ó, se a Defensoria Pública entrar com a denúncia, o juiz vai receber? Não, porque a Defensoria não tem legitimidade para oferecer denúncia.
né? No artigo 129 da Constituição é muito claro que o titular da ação penal para promover, né, as ações penais públicas é o Ministério Público. Então aqui 2 pontos. O Ministério Público é órgão oficial do Estado para oferecer denúncia. O Ministério Público é órgão oficial do Estado para oferecer denúncia. Tranquilo? Legalidade você poderia entender aqui, ó. Mas a maioria da doutrina apresenta como obrigatório, tá? Mas é obrigatório porque atende o princípio da legalidade, tá? Esses são princípios específicos da ação penal. Agora, esse princípio da legalidade é um princípio geral, né? Entendeu? Existem princípios específicos. É tipo assim, você vai no hospital, tem a bezetacil, tem outro remédio, né? Aí o pessoal às vezes só quer lhe aplicar a bezetacil. Às vezes tem um mais fraquinho que resolve e que vai doer menos, né? Então tá com problema com garganta. Chegou no posto de saúde ou no hospital, vão aplicar um mata-leão lá com você. Entendeu? Então se você tiver a possibilidade de ir lá no otorrino, aí você vai no otorrino, que ele vai olhar para sua garganta e dizer, não, isso aqui já sei o que é aqui, tá? Não, vou lhe aplicar aqui uma injeção que dói pouquinho, tá? Mas vai resolver em meia hora. Você vai tomar a injeção e tá resolvido. Entendeu? Então tem princípios gerais e princípios específicos. O ódio está contemplado? Então parabéns para Lula. Criou um mnemônico pra gente. O Ministério Público tem ódio da gente. Da gente não, dele aqui comete crime, né? Aí veja só. Princípios da ação penal são esses. Princípios da ação penal privada. Aí só é você entender que eles estão em lados. Aqui está um lado. Lados opostos. Então você vai entender os conceitos opostos. Então se você sabe o ódio, você vai saber as outras coisas. Então se aqui é obrigatório, aqui vai ser o quê? Vai ser o quê? O contrário de obrigatório? Hã? Não obrigatório? Facultativo? Sim? Sim ou não? Ponto facultativo. Facultativo. Aí você pode entender também conveniente. Conveniente. Oportuno. Tudo isso é sinônimo. Princípio facultativo da conveniência ou da oportunidade. Você é injuriado, lhe xingaram de alguma coisa aí, você não gostou. Você que vai analisar a conveniência, oportunidade. É facultativo. Se você não quiser entrar com ação, fica com esse nome e acabou. Agora, se você quiser entrar com ação, o direito está lá. O leão está lá, o dragão está lá. Se você mexer com o dragão, ele vai te dar uma resposta. Tem gente que tem medo de mexer com o dragão. Até porque tem consequência. Quando você mexe com o dragão, por exemplo, na área civil, se você perder, você tem consequência, viu? Ônus da sucumbência, né? Não pode fazer litigância de má fé, você não tem direito de estar pedindo. O juiz vai te condenar por isso aí também, entendeu? Então tem que ter cuidado. Então, nas ações penais privadas, rege esse princípio da facultatividade, né? Facultativo, conveniente e oportuno. Quer escrever alguma coisa? O querelante, 2 pontos ali. O querelante não é obrigado a oferecer queixa-crime. O querelante não é obrigado a oferecer queixa-crime. Bom, só isso. Caramba! Viu como é fácil o processo penal? É super fácil. Super fácil. Você é do direito? É formado em direito já? Não.
Tem cara. Vai ser escrivã, né? Tá. Ou quer ir pra batalha? Hã? Quer ir pra batalha mesmo? Prender os caras? Mão pra cima! Vagabundo! Não, pode não, viu? Não tô brincando. Às vezes, a depender da situação, do calor, você pode soltar um, né? Divisibilidade. Pronto. Olha como é fácil. Indivisibilidade. Olha, se aqui diz que o Ministério Público pode fatiar a denúncia, denunciando um hoje, outro amanhã, né? Depois. Aqui é o contrário. Ou entra com uma ação contra todos ou não entra contra nenhum. Aí, por exemplo, alguém te injuriou e foi um grupo de ex-colegas seus, 5 pessoas. Aí você, eu não gosto de um. Os outros 4 eu vou até tolerar, mas esse um eu não tolero não. Não tolero, vou entrar com uma queixa-crime contra ele. Aí você entra contra essa pessoa. Pô, se você perdoou, né, para os outros, vai perdoar para isso também, entendeu? Então, ou entra contra todos ou contra nenhum, tá? Então a ação não pode ser dividida. A ação não pode ser dividida. 2 pontos. A ação não pode ser dividida. Ou processa todos ou não processa nenhum. Só para vocês entenderem. O outro aqui é indisponível. Aqui é disponível. Disponível. Significa dizer que o querelante ele pode desistir da ação, ok? Desistir da ação. O querelante ele pode desistir da ação. Tranquilo? A gente vai ver esses institutos do perdão, da renúncia, tá? Daqui a pouquinho. E o outro que serve para os dois é da intranscendência. Intranscendência. Já ouviram falar? Intranscendência. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Do condenado. Ok? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Esse aí serve para os dois, tá? Logo eu pergunto para os senhores e as senhoras: quantos princípios específicos da ação penal pública nós temos? 5. Não é isso? Vamos para a teoria de conjuntos, ó. Então vou chamar aqui de A, chamar de B, de C, de D, de E, de F, G, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Pronto. Pública, privada. Quantos princípios nós temos? Quantos elementos nós temos? 5. Quantos elementos nós temos aqui? 4. Certo? Princípio da ação penal privada. Você escolhe o nome que você quiser, mas na prova pode aparecer qualquer um desses.
facultatividade, indivisibilidade, divisibilidade e intranscendência, né? O outro, obrigatório, divisibilidade, disponível, oficioso e intranscendência. Significa que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, se foi o irmão que cometeu o crime, então quem tem que ser processado é o irmão. O irmão foi processado, inclusive foi numa pena de multa. E a multa foi de 10 mil reais. Ele morreu e deixou um patrimônio de 100 mil reais. Quanto vai ficar para os herdeiros? O indivíduo, ele foi sentenciado, recebeu uma multa pela sentença penal de 10 mil reais. O patrimônio que ele deixou foi de 100. Ele se envolveu num acidente e morreu. Quanto vai para os herdeiros dele? Hã? 90 ou 100? Muito bem, muito bem. Na sentença penal, a pena não vai passar para os herdeiros, né? Que aí é como se estivesse passando para os herdeiros. Se o indivíduo morreu a pena. Entendeu? Porque eu estou falando de matéria o quê? Penal. Mas o direito é um só. Tá, o direito é um só, mas tem alguns ramos e tem regras específicas, tá? O direito é para você entender como um todo, tá? Só que como a gente está falando aqui de pena de sentenciado, então se ele foi sentenciado na pena de prisão e às vezes tem pena de multa, se morreu a pena como um todo, entendeu? Extinguiu a punibilidade pela morte do agente. Então não tem como transferir essa pena para outra pessoa. Aí no direito civil, que está de certa forma, tudo tem que estar alinhado à Constituição, né? Mas isso aí quando você vai para a matéria de civil, aí vai até o limite do patrimônio. Qualquer outra matéria, se for tributo, se for questão trabalhista, qualquer outra situação, aí vai até o limite do patrimônio, tá? Você é credor dele. Você é credor. Eu emprestei não, vendi ele no meu armazém lá. Ele está me devendo 10 mil de material de construção. Se você quiser, você até consegue abrir o inventário. E aí, se ele está com um patrimônio de 100, abatendo seus 10 mil lá, vai ficar 90, né? Aí sim, mas em matéria penal, lembre-se bem disso aqui, ó. Intranscendência. Então, com esses princípios na cabeça, fotografou mentalmente, viu? Agora, se você... porque isso aí você pode criar uma estratégia. Você fixa mais ou menos os princípios da ação penal pública e você sabe que é o oposto. As outras, né? Esse é oficioso, eu não tive como botar aqui porque não tem como botar oficioso, né? Órgão oficial do Estado aqui é um particular. Entendeu? Tranquilo? Podemos seguir? Quanto tempo nós ainda temos? O intervalo é 9, né? 15 para 9. Vou apresentar aqui só as espécies de ação penal e a gente vai para os comerciais e volta. Né? Quanto tempo de comercial? 15? Rapaz, olha o efeito. Meia hora? Aí a ação penal, o que vocês gostaram mais de ação penal ou de inquérito policial? Ação penal? É sério. Só que inquérito policial, o policial, ele já disse tudo, né? O policial tem que dominar, viu? Mas aí só vai melhorando, né? Ação penal, provas, prisões. Chegou prisões aí. A parte que todo mundo gosta, né?
Mas você já viu que algumas coisas, até passando no noticiário, você já vê quando passa errado, né? É, exatamente. Ó, falou errado ali, ó. Isso. Aqui o piloto agora está fixando. Vamos lá. As espécies de ação penal. Bom, a ação penal. Se a questão falar ação penal e não falar sobre a espécie, você vai sempre entender que é pública. E se não falar o tipo, você vai sempre entender que é incondicionada. Então a ação penal, ela pode ser pública e pode ser privada. Não é isso que a gente tinha visto? Dentro dessa pública aqui ainda tem outras divisões. Ela pode ser pública incondicionada. Não é isso? Quando não tem nenhuma condição da ação, não carece de representação da vítima nem do ofendido, nem de requisição do Ministério da Justiça. O Ministério Público, tomando conhecimento, ele tem que agir. A maioria dos tipos de crime, né? E ela pode ser o quê? Condicionada. Condicionada. Condicionada à representação do ofendido ou seu representante ilegal, né? Ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Quantas espécies de ação penal pública nós temos? 3. Sim ou não? 3. A ação penal pública incondicionada é uma. A ação penal pública condicionada à representação do ofendido é outra. A ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça é outra. Então, temos 3. Para equilibrar a balança, vamos para as 3 de baixo ali. A ação penal privada, ela pode ser exclusiva. Também recebe o nome de comum. Também recebe o nome de propriamente dita. Certo? Nós temos também a ação penal privada personalíssima, que só a pessoa, né, titular do bem jurídico violado aqui pode entrar com a ação. O representante legal aqui não poderia. A gente vai desenvolver cada uma delas. E temos a outras privada subsidiária da pública. Ou seja, essa aqui é uma ação penal pública, ou seja, deveria ser pública, não foi pública por uma inércia do Ministério Público. E aí, por conta dessa inércia, deu condições do ofendido entrar no lugar do Ministério Público. Mais de 6 meses? Da inércia, a contar da inércia. Você tem um prazo para o Ministério Público agir. A partir da expiração desse prazo aí, conta 6 meses. Eu vou dizer o prazo daqui a pouquinho. Porque tem um prazo de 5 dias quando o réu está preso, né, para oferecer a denúncia. E 15 dias se ele estiver solto para oferecer a denúncia. Se passar desse prazo, aí foi para o 6º dia.
Aí você, se estiver muito chateado, você pode contratar um advogado e entrar lá. Só que tem que fazer tudo certinho, que o Ministério Público vai ficar te controlando de perto. Porque era uma tipo de ação que era para ser dele, né? Então ele vai controlar certinho. Se você falhar, ele toma de volta. Tranquilo, aí a gente vai pro intervalo e volta já.